Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Enfim, em casa, já gravando aqui do meu escritório. Lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar seguindo aí os princípios bíblicos. Vamos sem delonga para o capítulo 4. Peço mais uma vez desculpa por esse vídeo estar chegando no finalzinho do dia, ou aí nos primeiros momentos do dia seguinte. Eu estive viajando hoje o dia inteiro, cheguei em casa agora à noite, só tomei um banho, comi alguma coisa e vim aqui gravar para vocês. Então, amanhã segue o fluxo normal. Amanhã, Juízes 5 e assim por diante, um capítulo por dia. Com a graça de Deus, vamos terminar toda a Escritura. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso grupo. Se você for lá na descrição do grupo, tem um link que serve para você convidar as outras pessoas. Quem quiser participar do nosso grupo é bem-vindo. Também, meu querido irmão, lembrando que nós somos mais de 800 pessoas do grupo. E se você quiser acessar os vídeos anteriores, tem uma mensagem fixa no grupo, é só você procurar aí. E tem o link da nossa playlist, está gravado desde Gênesis 1, pequenos episódios. Você vai conseguir ter um estudo aí completo da palavra. No caso, nós estamos aqui em Juízes capítulo 4. Então seja bem-vindo e vamos crescer juntos no conhecimento do Senhor. Em Juízes capítulo 4, nós vemos repetir a mesma dinâmica que vai se repetir em todo o livro. Nós sabemos, à luz da palavra, que o Senhor levantou os juízes para que julgassem os povos ali, os povos inimigos. E toda vez que o juiz morria, o povo voltava a pecar contra o Senhor. Nesse caso aqui nós temos a morte de Eude, que foi aquele que feriu com um aguilhão 600 filisteus. Pensa na força desse homem e como esse homem era valente. Imagina o efeito disso na guerra. Porque os filisteus olhando ali pensavam assim, se um homem está ferindo 600 com um aguilhão, imagina o que um exército desse vai fazer com a espada na mão e lança. Portanto, meu querido irmão, era o Senhor que afugentava, nas palavras aí de Moisés, depois de Josué, um deles prevalecia contra 1000. Então Eude morre, e quando Eude morre, começa então a dominação dos cananeus. Os israelitas seguem aquele ciclo, fazem o que é mal perante o Senhor entrega então nas mãos de Canaã. Depois de entregá-los para sofrer como escravos, o Senhor ouve a oração deles e levanta um libertador, e esse libertador, neste livro, é chamado de juiz. Então aqui diz que os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor. E Jabim era o rei de Canaã. E Jabim tinha um funcionário, um comandante do seu exército, que tinha 900 carros de ferro. Pessoal, era com certeza o maior poderio bélico daquela época, em termos de arma. Um carro com seus cavalos ali, carros de ferro, eram semelhantes ao que nós temos hoje, de mais moderno, de mais avançado, de mais letal em termos de armas. A gente poderia dizer que eram os tanques de guerra antigos, que eram os carros de ferro puxados aí por seus cavalos. Então, Cícera, que era comandante do exército de Jabim, tinha 900 carros de ferro. Tinha uma mulher chamada Débora, ela era profetisa, e ela estava ali falando a vontade de Deus para o povo, liderando. E o Senhor então deu a ela uma revelação, e ela mandou falar para Baraque, que ele havia sido escolhido para poder lutar contra Cícero. E um exército extremamente numeroso, 900 carros, olha o que ela disse, que era para ele reunir 10.000 homens, que era para ele lutar contra Cícero, e para reunir, então, Naftali e Zebulon. Então, o que Baraque diz? Baraque fala o seguinte, olha Débora, se você for comigo eu vou, se você não for eu não vou. Ele estava dizendo assim, você está me mandando em nome de Deus, eu imagino, né, a Bíblia não nos diz isso, mas eu imagino que Baraque pensou o seguinte, vai que Débora está vendo que se cola, Deus não falou nada disso com ela, e ela está vendo se eu vou, enfrento, e quem sabe eu prevaleço. Aí ele diz, eu vou se você for comigo. Aí Débora manda dizer, olha, tudo bem, eu vou, mas a glória será tirada de você e dada a uma mulher. E claro que ele deve ter pensado ali que era a própria Débora. O texto vai nos dizer que Baraque então toma a decisão de reunir, como eu falei, 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. Pessoal, 10.000 homens contra 900 carros de cavalo não é uma quantidade insignificante. Não poderia combater, mas o Senhor havia prometido que daria a vitória. Então, ali segue Baraque para a disputa e guerreia, ao ponto que Cícera, o dono lá dos carros de ferro, tem que fugir. E quando ele foge, ele encontra então a casa de Heber, que tinha paz com Jabim, o seu rei. E ali, a mulher de Heber, Jael, pede para ele entrar, acalma, ele pede água, ela traz leite, o leite, você sabe, daquele soninho, né? Pôs uma cobertinha para ele, tratou ali como se fosse um hóspede, com muita honra, com muito carinho. E quando ele adormeceu devido ao cansaço, diz o texto que Jael tomou a estaca e pregou aquela estaca da tenda em sua têmpora, vazando a cabeça de Cícera. Olha que humilhação, um homem com 900 carros morreu pela mão de uma dona de casa. Como imaginar tamanha vergonha e tamanho fim para um herói de guerra? Então presta atenção, queridos irmãos. A glória foi tirada de Baraque. Baraque derrotou os exércitos, mas não derrotou o comandante. Era para Baraque fazer isso, só que Baraque não creu. Por isso a glória foi tirada a ele e dada a Jael. Um fato interessante, nem Jael e nem Heber eram judeus. Eles eram descendentes aí, eles eram queneus, descendentes do sogro de Moisés. Então por que Jael matou esse homem se ela não tinha nada a ver? Porque com certeza ela conhecia o Senhor e ela via as atrocidades que esse homem vinha fazendo ao povo. Jael com certeza tinha fome e sede de justiça, que naquela época se resolveu dessa forma. Qual que é a palavra que eu tenho para dar para você hoje, meu querido irmão?
Em Juízes capítulo 4, nós percebemos que o Senhor, quando Ele nos dá uma ordem para agir, nós não devemos delegar, nós devemos agir, nós devemos nos prontificar. Se você se sente incapaz, acredita que o Senhor, para aquilo que Ele chama você, Ele vai te dar a capacitação. Você, meu querido irmão, quando for chamado para servir o Senhor, deve servir sem medo, não consultar carne e sangue. Paulo não consultou carne e sangue, pelo contrário, ele começou a servir, apenas a servir. Assim o Senhor chamou Baraque, e aqueles que o Senhor chama, Ele capacita, e Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Baraque pegou a sua glória e deu para uma mulher que nem israelita era. Então, grande Cícera, dono de 900 carros de guerra, poderia ter sido matado por outro guerreiro, mas ele abriu mão, e por isso quem o matou foi aí Jael. Então, meu querido irmão, não perca a oportunidade aqui, que vier na sua mão para fazer, faz com toda a sua força. E não esqueça de viver o mesmo ciclo que Israel viveu. Por que eu estou dizendo isso, meu querido irmão? Porque todos os dias eu e você, por mais que nós tenhamos o Espírito Santo, nós tornamos a pecar contra o Senhor. Infelizmente, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós não devemos desistir da luta contra o pecado. Devemos seguir adiante, santificar as nossas vidas e lembrar todos os dias que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, meu querido irmão, quando você errar, se santifique de que maneira? Confesse o seu pecado ao Senhor, porque Ele te perdoa, Ele volta os seus ouvidos para você e Ele vai te abençoar. Se você tem algum inimigo a ser enfrentado, algum inimigo, não estou dizendo pessoa, né? Às vezes a gente tem também alguma pessoa que não gosta da gente de forma alguma e você precisa tratá-la com amor, mas às vezes são gigantes que nos habitam. Uma luta, algo que você precisa deixar, algo que é difícil demais. Meu querido irmão, coloque diante do Senhor. Peça ao Senhor para que te abençoe. A Bíblia diz que aquele que erra e que confessa, o Senhor ouve do céu e perdoa. E quando o Senhor te levantar, te restaurar, te colocar de pé, não, meu irmão, não cometa os mesmos erros que Israel cometeu. Porque Israel era perdoado e logo, logo já estava indo cativo novamente por causa da sua desobediência. Meu querido irmão, um grande beijo. Até mais, até amanhã, para a gente estudar, para estudarmos juntos aí, Josué capítulo 5.